que está percorrendo municípios catarinenses, e a gente conversa com uma das responsáveis pelo projeto, a Grazi Calazans, gentilmente atendendo nosso convite. Grazi, bom dia, seja bem-vinda por aqui, tudo bem? Bom dia, Thiago, bom dia a todos os ouvintes aí da Cruz, bom dia, Juliana. Obrigada pelo convite, inclusive, né? A gente fica bem feliz de poder divulgar um pouquinho mais nosso projeto. A gente está circulando aí por 20 municípios, né? Nessa etapa aí, a gente vai circular 20 municípios de Santa Catarina. É um projeto que a gente aprovou pelo PIC, né? O Programa de Incentivo à Cultura do Estado, da Fundação Cultural Catarinense. E tem um incentivo da Celesc, né? Perfeito. Até tentando entender e explicar para o nosso ouvinte, Grazi, o projeto é a Biblioteca Humana Algures, mas vocês têm um grupo, o que é o Cultura Algures, o que exatamente significa isso? Isso, o Algures ele é um coletivo cultural, né? A gente tem artistas aí de vários lugares do Brasil, inclusive, tanto que uma delas é de Santa Catarina, por isso a gente conseguiu propor esse projeto aqui, né? Porque a Renata Poderoso, que é a proponente, ela é de Penha e ela participa desse coletivo também, então somos vários artistas e pessoas ligadas à cultura, né? E eu fundei esse coletivo em 2017, quando voltei da Europa, porque eu circulei bastante já com produção cultural, né? Com vários tipos de projetos, eu trabalhei com música, com literatura, enfim, várias áreas de cinema também. E aí eu fundei esse coletivo em 2017 e aí a gente vai agregando várias pessoas que vão somando forças aí, fazendo projetos Brasil adentro. Legal. E o que vocês fazem? Quais tipos de projetos? Explica um pouquinho pra gente, um pouco mais do trabalho em si do que vocês fazem. O foco principal do Algures, quando eu criei, foi o incentivo à leitura, né? Porque a gente sabe que o Brasil é um país que pouco lê, né? É um dos países que menos lê, assim, né? Então a gente tem esse foco de incentivar, de tentar incentivar as pessoas a lerem mais, né? Existem muitos projetos para leitura infantil, né? De contação de histórias e tudo. A gente tenta focar mais para adolescente e adulto mesmo, e com poesia principalmente, né? Que é mais difícil ainda do povo se interessar por ler poesia. Às vezes o pessoal acha chato, acha difícil, e na verdade não é, né? É uma coisa bem prazerosa, né? Quem acaba descobrindo se encanta, gosta bastante de ler. Então a intenção é ir por municípios, a gente tem uma Kombi, né? Uma combinha cultural, que eu comprei e preparei toda ela para realizar esse projeto, de ir nos municípios levando um pouquinho desse incentivo. Então a gente carrega livros, carrega um varal de poesia, carrega várias coisas para tentar incentivar o pessoal a ler, né? Aí a gente monta a estrutura, monta lá um stand com várias coisas, o pessoal se interessar, vir, perguntar o que está acontecendo, pela curiosidade, e aí começar a ler, né? Você falou que você começou o coletivo depois de uma viagem à Europa. Foi alguma experiência que te motivou lá ou apenas... Eu fui morar na Europa em 2014, quando estava começando a Copa aqui no Brasil. No dia que começou a Copa aqui, eu estava voando para a Europa para morar em Portugal, para lançar um livro lá. Na verdade, eu já trabalhava como agente literária, e daí o autor que eu trabalhava, ele conseguiu um contrato com uma editora de Lisboa, e daí nós fomos lá para lançar o livro, e acabei ficando 2 anos e meio lá, morando em Portugal, e aí circulei lá também com projetos pela Você rua. sempre esteve envolvida nessa área, então, de literatura? Sim, sim. Legal. E então conta pra gente um pouco mais do Biblioteca Humana. Vocês estão percorrendo 20 municípios aqui de Santa Catarina, estão em que ponto do trajeto, mais ou menos? Como é que foi a experiência até agora? Sim, Lauro Miller aqui vai ser a 8ª cidade que nós vamos montar hoje, né, a Biblioteca Humana, vamos montar esse stand. A chuva atrapalha um pouquinho, né, mas a gente viu ali que na praça tem uma tenda ali, então a gente já vai aproveitar aquela estrutura ali para fugir da chuva, né. Mas aqui então é a 8ª cidade já que a gente está passando, dessas 20, né, a gente veio desde lá do sul do estado, do litoral sul ali, Santa Rosa, São João do Sul, aí passamos por Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Rincão. Aí agora fizemos ontem Treviso, né? E aí hoje Lauro Miller, daí a gente vai subir a serra aqui, fazer São Joaquim, Urubici, e depois descer de novo a serra e fazer ainda o litoral pra cima ali, Garopaba, tudo. Vocês pegam a Kombi, estacionam ela e fazem as atividades? Exato, a Kombi acaba sendo o palco quando é possível, né? A gente monta a estrutura em volta dela. Em dia de chuva, assim, ou algumas praças em que não dá para colocar, a gente monta só o stand mesmo, com puffs, com tapete, a gente faz um ambientezinho agradável, assim, o pessoal querer se chegar, se aconchegar e ler um pouquinho de poesia pra gente.
E Grazi, naquelas cidades onde tem o pessoal que também é escritor, né, que também tem ouvido, vocês também acabam oportunizando para que eles também participem ali, né, para apresentar suas obras, né, para também participar do evento, né? Exatamente. Nesse projeto a gente fez um edital para selecionar os poetas e escritores locais. A gente teve bastante inscrição e daí a gente selecionou, a gente deu preferência para os moradores das cidades ou da região, né? Por acaso aqui em Lauro Miller a gente não teve nenhum inscrito, assim, ninguém que se inscreveu para participar aqui em Lauro Miller. Então hoje a gente não tem assim uma participação oficial de nenhum escritor, mas o pessoal aí da cidade que estiver ouvindo a gente, que escreve, que quiser ir lá recitar, tá convidadíssimo. Como é que é esse trabalho de tentar incentivar a leitura, como a gente já conversou aqui num país que não tem esse hábito, e ainda mais na poesia? É um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho, assim, é um desafio, porque hoje em dia cada vez menos o pessoal está interessado em leitura, né? Por causa da tela, de ficar no celular, né? Aquela leitura mais dinâmica, mais rápida, né? Então é um trabalho de formiguinha, assim, desafiador, mas a gente vê que às vezes não tem muita gente interessada, mas sempre tem um ou outro que se incentiva, que gosta, e daí acaba aquele sendo um agente multiplicador, né? Você comentou que é mais voltado a adolescentes e adultos, é isso? Sim, a gente tem alguns livros para criança também, as crianças sempre curiosas querem chegar, né? Então a gente deixa alguns livrinhos lá para as crianças, mas o nosso foco é adolescentes, adultos, para trazer esse público para a leitura, né? Porque as crianças já têm, mal ou bem, elas têm um incentivo na própria escola, né? Que tem as professoras, as contações de histórias. Então a gente tenta focar, então a gente tem poesias de autores do Brasil inteiro ali, mas poesias para adolescente e adulto, assim, o foco não é o público infantil. Certo, e vocês contam, é o livro, é o raiz mesmo, pega o livro, folheiam, essa Sim. É a experiência que vocês Exato. passam. E aí a gente tem poemas também, a gente tem a caixinha de pequenos poemas em papel, né, impresso, assim, para o pessoal pegar e abrir e ler. Aí a gente faz também, a Biblioteca Humana, na verdade, ela é um projeto que foi criado na Dinamarca em 2000, por uma ONG lá, que se chamava Stop the Violence, que com a intenção de que os humanos, seres humanos, nós somos livres, né? Então, fala do livro humano, então da gente trocar histórias, da gente contar histórias, porque as pessoas têm muitas histórias às vezes para contar, né? E existe muito preconceito, as pessoas julgarem os outros sem saber a história da pessoa. Então, a ideia desse momento na Biblioteca Humana, além da gente ler poesia, é a gente também ouvir o outro, né? Ter esse espaço de escuta, de entender melhor o outro, de ouvir histórias que às vezes você nem imagina e daí te dá algum estalo, né? Te traz alguma cura, enfim. Então tem essa ideia também do livro humano, essa conversa olho no olho. Bem legal. Você tem dados sobre as leituras, quanto que a gente lê de livro por ano aqui no nosso país? Tem esse dado comparado com outros países para comprovar que a gente lê pouco? Olha, atualizado assim eu não tenho para te dizer, assim, de cabeça. Porque eu escrevo projetos para editais também, né? A minha especialidade é escrever projetos para leis de incentivo. Então, assim, atualizado agora eu não tenho. Eu sei que está cada vez pior esse número, né? Está cada vez menos a gente lendo. Mas é uma coisa, assim, muito disparada de outros países, sabe? Da Europa, próprios Estados Unidos. A gente fica muito abaixo no ranking, assim, de leitores. A tecnologia piorou isso? Piorou bastante. Tem aquela questão dos livros, dos e-books, isso, né? digitais, né? Digitais e tal, ainda tem gente que lê nesse formato. Porque para quem lê e tem esse hábito, até os próprios leitores digitais, eles facilitam muito o trabalho, né? Essa questão e tal. Mas mesmo assim o pessoal continua preguiçoso. Sim, continua. E perdeu-se o interesse mesmo pela leitura, né? As pessoas não têm mais o interesse até para ler. Nas postagens de redes sociais as pessoas não leem o texto inteiro, né? Se for um texto um pouquinho mais longo, a pessoa já não lê. Ou então está escrito lá alguma coisa no texto e a pessoa pergunta o que já está escrito, porque realmente não tem esse incentivo de ler, né? Então, e há vários estudos aí, né, de que as redes sociais, esse boom de informações, né, é muita informação e aí acaba que dispersa e as pessoas não se concentram em nada mais. E ontem até a gente estava conversando com uma pessoa na entrevista que ele falou, eu tenho muita dificuldade de concentração para ler. Porque é muita informação que chega pra gente, aí hoje em dia uma pessoa pegar um livro e ficar focada num assunto só, a pessoa não consegue. Né? E até o próprio hábito de parar sem mexer no resto, no celular e outras coisas, também já fica cada vez mais difícil. Né? Exato. Interessante. E projetos nessa área também não tem muitos, né? Nesse sentido daquilo que vocês fazem. São poucas as iniciativas desse tipo. São poucas, infelizmente são poucas. E a cultura no Brasil, assim, eu sempre falo, né, nos meus cursos, nas aulas que eu ministro, a gente tem pouco incentivo à cultura no Brasil, assim, tem pouca verba. De uma maneira geral, não falando de um governo ou outro,
é histórico, assim, a gente tem pouca verba para cultura, mas ainda assim essa verba sobra, porque os artistas, os produtores, eles não têm conhecimento para alcançar, para utilizar esses recursos, são poucos projetos que as pessoas se inscrevem, então sobra verba. Então por isso que eu sempre incentivo, inclusive os artistas aqui que estiverem ouvindo, ó, procure, agora vai ter a Lei Aldir Blanc, né, teve a Lei Paulo Gustavo aí também, que teve muita verba, tem Lei Rouanet, existem várias leis de incentivo à cultura que é para trazer esses projetos para os municípios, para o Brasil inteiro, né? Mas são poucos realmente ainda. Certo. E voltando agora ao trabalho de vocês, que horas que vocês vão estar? Vai ser ali na Praça Henrique Lage? Isso, na Praça Henrique Lage, nós vamos montar ali a nossa estrutura às 10 horas. 10 horas já estamos montados, esperando já estar tudo pronto. E ficamos até meio-dia. São 2 horas de tempo de encontro que a gente disponibiliza, né? Para o pessoal passar, conversar, trocar e ler, né? Tentar ler um pouco mais. Certo. E independente do tempo bom ou não, porque a chuva pode atrapalhar, mas tem aquele espaço coberto lá, vocês ficam lá por baixo, Isso, então acontece de qualquer forma. Exato, a gente vai aproveitar aquele espacinho ali para poder realizar